Oi, Lu, tudo bem? Oi, Com, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde pra gente, bom dia para quem estiver assistindo ou boa noite. A gente não, ou boa tarde. A gente não sabe, né? Ô, Lu, Não preparada para sabe. mais um estudo? Preparada, ansiosa, Agora é o capítulo 16, que vai feliz. falar sobre vocação. Ai, que delícia. É mais um Eu achei capítulo lindo. interessante aí para a gente poder aprender, né? Desenvolver um pouquinho mais. Muito. Para a gente poder abrir um pouquinho a nossa mente, né? Entender Certeza, um Lu. pouco melhor a vida. Sim. Bom, vamos fazer a nossa harmonização rapidinho antes de começar? Vamos sim. Sempre Então muito vamos lá, Lu. importante. Vamos acalmando os nossos pensamentos, tranquilizando a nossa mente, sentindo a presença amorosa dos nossos mentores espirituais, agradecidos pela oportunidade que recebemos, agradecido pela inspiração que recebemos desses bondosos protetores. Pedimos o fortalecimento para que a gente persista nesse trabalho, nessa missão, sabendo que somos os primeiros a aprender e que esse aprendizado ele possa se estender, especialmente aos nossos irmãos de caminhada, né? Que também buscam o aprendizado, o abrir dos seus horizontes, o despertar da consciência. E assim, com o coração agradecido, pedimos permissão para dar início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja, Lu. Que assim seja. Como você disse, os primeiros ouvidos são os nossos, né, Conrado? Sim, sim. Somos nós que estamos aprendendo de cara, né? Ah, de cara somos nós. E eu, como sempre, né, Conrado, fui pensar no título, né? Capítulo 16, título Vocação. Aí eu fui pensar o que seria vocação, procurar, né? Encontrei como aptidão, dom, né? A gente pode pensar que são os dons, os talentos que nós trazemos, né? Mas, e eu agora, nesse minuto, né, eu olhei para a palavra de novo, vocação. E se nós olharmos o sufixo da palavra, ela termina com ação. Sim. E se nós pensarmos que seriam esses talentos, nós podemos pensar nas nossas habilidades, nas nossas competências, né? Ou seja, naquilo que diz respeito à nossa capacidade de realizar uma tarefa ou um trabalho, alguma coisa, né? E aí, a hora que eu olhei esse ação, eu pensei, bom, então nós só vamos conhecer realmente a habilidade ou a competência que nós temos quando nós colocarmos em ação. A palavra já diz movimento. Exatamente. Lu. Perfeito, perfeito sua colocação, Lu. Tem a ver A gente com o que a pensa, gente traz, né, Lu, de aprendizados, né? Aquilo que sim, é, assim, de uma forma bem simples, aquilo que a gente faz com mais facilidade, né? O que sim, outros perfeito. não necessariamente fazem com a mesma facilidade, a gente faz, né? É, nós temos as nossas, outros têm cada um tem a sua vocação, né, Lu? Você pega Sim, você como professora, né? Qual a sua é, vocação de cara, né? A sua vocação é oratória, né? Ensinar, facilidade para transmitir conhecimento. Vocação, Lu, que a gente traz, né? São ação. aprendizados acumulados. E como que a vida vai nos dirigindo para aquilo que nós devemos fazer, né? Sim, Quando eu li, eu fiquei pensando assim, eu prestei, Conrado, medicina, né? Eu prestei um ano, todos os vestibulares que tinha, ia prestando durante um ano e meio. Eu sempre ficava na lista de espera, né? E aí, quando surgiu engenharia de alimentos, né? Barretos foi a terceira cidade, a segunda no estado, terceira no país, segunda no estado, a abrir esse curso. Eu fui prestar o curso, né? E ele foi muito concorrido. Imagina que era uma profissão nova, foi muito concorrido. E eu passei, né? Falei, gente, pensava comigo, mas eu queria medicina, fui parar na área de exatas. Né? E eu fui conversar com os professores meus, né? E que viraram colegas, eu falava, mas eu não gosto de exatas. Eu falava, Luísa, mas você desenvolve um raciocínio matemático com tanta facilidade, como assim você não gosta? E aí a gente vai vendo como que a vida vai conduzindo a gente para aquilo que, na verdade, nós vamos ter que colocar em prática um dia, não é? bem, é assim mesmo, Lu.
Às vezes a gente insiste em alguma coisa, né? E tão difícil e que é tão complicado, né? Cheio de obstáculos, de repente a gente toma um outro rumo que as portas se abrem, né? Com mais facilidade. Pois é. Mas assim, essa questão de Nossa, vocação também, nós vamos poder, né, desenvolver melhor o tema durante a leitura, mas eu acho que isso aí varia muito de pessoa para pessoa, cada um num determinado estágio da vida vai reconhecer melhor essa sua vocação. Tem gente que vai sim. entender isso lá com 40, 50 anos, né? Mas enfim, Lu, vamos partir para as Não leituras. tem problema. Isso não tem problema. É, Vamos lá, né? Então, capítulo 16, vocação. A vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. E aí, Emmanuel já conta para gente, né? Que então é o fruto do esforço, é o fruto da tudo aquilo que nós experienciamos nas outras encarnações, né? Ele coloca como outras vidas. E Conrado, não tem jeito de eu fugir, né, da história de ser professora, né? Eu penso assim, você ensina algo, né? Você habilita alguém, mas a pessoa só vai ter realmente competência, habilidade naquele assunto quando ele colocar em prática. Aí ele vai ganhando bagagem, vai ganhando experiência, né? Com o tempo. Então é o tempo que vai te aprimorando. Igual a vocação, né? Então nós fomos somando tudo aquilo que nós fomos vivenciando nas nossas vidas e chega aqui com uma cota, né, que vai te direcionar para aquilo que você precisa. Você entendeu assim? Ou seja, né, não é nenhum prêmio, né? Não é nada, isso não significa que você é uma pessoa mais querida por Deus, mais abençoada, né? Nossa, que beleza, eu nasci, eu percebi que eu tenho uma facilidade de tocar violão, né? Deus me abençoou. Na verdade, não tem nada a ver com isso, tem a ver com mérito, né? Com Tem a seu ver com o esforço. seu esforço, né? Nessa nossa jornada evolutiva. Uhum. É isso que Emmanuel está colocando já Sim, de cara para gente. de cara pra gente, né? Eu até pensei, eu até tinha pensado nessa pessoa que tem uma facilidade natural para tocar um instrumento musical. Quer dizer, isso ele foi experienciando, foi trabalhando, vem muitas vidas tocando um Sim, instrumento, né? sim. Aí quando o professor começa a ensinar, o aluno deslancha naquele instrumento, fala, nossa, né? Então, isso não cai do céu, né? Acho que tudo é conquistado. Nós estamos para conquistar o nosso espaço sempre, né? Exatamente. É natural que muitas vezes sejamos iniciantes nesse ou naquele setor de serviço, diante da evolução das técnicas de trabalho que sempre nos reclamam novas modalidades de ação. Aqui, Conrado, eu entendi assim, às vezes você se depara, né, numa profissão com algo que é muito novo, né, muito diferente, mas você tem algo lá atrás que vai servir de base para que você se aprimore, porque a vida é uma constante evolução, tudo evolui, não está nada parado, né? Você entendeu assim também? Sim, Lu. O mundo, né, a humanidade está em constante evolução. Então, por exemplo, antigamente o que você fazia manualmente, hoje robôs fazem, né? Máquinas fazem. Muda-se o perfil de atividade. Hoje você não vai utilizar naquela mesma atividade, antigamente que você utilizava suas mãos, hoje você trabalha programando uma máquina, né? Vamos dizer assim, Sim, para poder fazer esse trabalho. Então, a humanidade evoluindo puxa também o indivíduo nesse processo de evolução em novos aprendizados, novas aquisições. Obviamente, né, sempre utilizando a bagagem já conquistada, Lu, em outras sim. oportunidades. Eu entendi isso também. E aqui eu fiquei pensando sempre naqueles que já têm uma evolução e que pode iniciar uma outra etapa. Porque depois ele coloca assim, todavia, né, comumente, ou seja, normalmente, retomamos no berço a senda que já perlustramos, seja para a continuação de uma obra determinada, seja para corrigir nossos próprios caminhos.
dizer, nós vamos retomar aquilo que nós já fazíamos normalmente. Por dois motivos, né? Ou para você terminar algo que você começou, ou para corrigir erros que você tenha cometido por conta de tomar decisões equivocadas, né, durante a sua vida. Sim. O próprio Emmanuel já colocou para a gente, em outros capítulos, que as relações, né, entre familiares, elas já se iniciam no plano extrafísico, né, antes do reencarne, né? E essas relações são formadas com base em afinidades, né? Então, e são grupos de pessoas, né, que procuram sempre estar reencarnando junto, né, para que eles possam, diante da condição próxima entre eles, né, de busca, né, de interesses, uns ajudar aos outros, né, Lu? Sim, concordo plenamente. E tudo fazendo parte do nosso plano evolutivo, né? Que é o motim da cartilha, né? Sim. Aí ele coloca, de qualquer modo, quer dizer, tanto faz que seja para retomar uma obra, seja para resgatar, seja para o que for. O título profissional, em todas as ocasiões, é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam, né? Que Sim. você exerça, é uma nova oportunidade para você evoluir moralmente. Não é apenas uma oportunidade para você enriquecer, que você assumiu aquela profissão, que você tem aquela profissão. Esse reflexos que nos enobreçam é a oportunidade que você tem de, através da sua atitude, da sua atuação, né, você melhorar-se moralmente. Eu achei isso de uma profundidade tremenda. Sim, teoricamente é o que nós todos deveríamos, Lu, mas na prática não é isso que normalmente acontece, né? Na prática nós nos perdemos, Sim. em geral, nessas nossas vocações, nessas nossas facilidades, né? Então, essas vocações, né, esses talentos que nós conquistamos, eles devem servir para que nos enobreçam, né? Para que a gente possa potencializar o nosso amadurecimento moral, não é, Lu? Mas isso acho que é um processo. A pessoa encarna diante daquele talento e ela não faz bom uso daquele talento, ela subjuga as pessoas, oprime pessoas, enfim, pode fazer, sei lá, qualquer outra coisa que não seja boa, mas ela volta de novo. Ela volta, ele tem esses mesmos talentos e ela pode reconstruir e fazer de uma forma melhor, né? O uso desses talentos que possui. A bondade, a providência divina vai nos dar uma oportunidade nova. Às vezes na mesma função, às vezes numa função correlata para sentir o reflexo do que você fez, né? Então, como é uma cartilha, acho que ele fala, olha, vocês terão uma carta de crédito. Nós estamos acreditando que agora vocês vão usar essa vocação para melhorar-se moralmente. Eu acho que é esse o recado, né? Prestem Carta de atenção. crédito, Lu, é para ser paga, né? Não é? Sim. Nenhum crédito Sim. é de graça. Quando você contrai Sim. uma carta de crédito, você tem que pagar essa Tem carta que de pagar. crédito, né? Então vai ser cobrado, é no sentido de que esse talento e o uso que você faz dele será cobrado, né? Sim. Tem que ficar E muito está bem claro no para gente. E está bem no parágrafo de baixo, né? Vamos Olha ver. lá. O administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário e o lavrador estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos de que se valeu o Divino Mestre para convidar-nos ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos da bondade infinita. O que você está fazendo com os talentos que você recebeu? Acho que é isso que ele está passando para a gente, né? E se nós Isso. lembrarmos da parábola, né? Aquele que soube bem usar os talentos recebeu mais, lembra?
e aquele que não usou adequadamente foi tirado até o que ele já tinha. Então, e ele coloca aqui uma série de vocações, abrangendo assim, o que eu entendi, qualquer atuação, em qualquer área que você estiver. Fala assim, mas eu não tenho nenhuma profissão, sou dona de casa. Você é dona de casa, você é mãe, esposa, e está aí uma vocação. Está aí algo para que você precisa usar todos os talentos que você tem nessa sua atuação agora, não é? Acho que ele colocou algumas, né, profissões, vamos falar assim, mas não colocou todas. Se a gente for pensar, Lu, qual seria o talento de um administrador? É gerenciar pessoas, né? A pessoa que sabe, que tem gerenciar grupos. Juiz é aquele que tem que decidir, que tem que tomar a decisão do certo e do errado, né, Lu? Professor, aquele que sabe, eu tenho o talento de ensinar. Enfim, acho que vale a reflexão, Lu, individual de cada um de nós nesse momento, e para a gente pensar realmente o que nós temos feito com os talentos, né, que nós conquistamos e que nós estamos utilizando nessa vida, né? É só a gente observar o nosso dia a dia. O que eu trabalho, o que eu faço, lido com pessoas, não lido com pessoas. Tenta identificar os seus talentos. É importante que a pessoa faça essa autorreflexão no momento que ela estuda esse capítulo. E ela, identificando a sua vocação, tenta entender o que você tem feito com ela, né? Se você tem feito mais no sentido do bem do que no sentido de provocar o mal às pessoas, né? Então vale essa reflexão, Lu. Vale. Eu fico pensando assim, no meu caso ali, eu sou engenheira, mas sou professora de vocação, né? Pensar um professor, ele pode conduzir mentes, tanto para o bem como para o motim, porque você acaba influenciando de tal forma, né, o grupo de alunos que você conduz, que você tem que ter muita responsabilidade naquilo que você fala, na sua postura, na forma de agir, o tempo todo, né? Então, você está conduzindo almas. E aí está aqui, olha, exame das suas responsabilidades, né? Um bom momento para a gente pensar nisso, né? Que eu tenho feito com tudo que me foi concedido, né? E os talentos, Lu, ele nos diferencia, né? Ele nos coloca numa posição de certo privilégio, né? Então, é importante que a pessoa ela saiba utilizar, se colocar diante esse talento, a sua vocação, de uma maneira muito madura. Porque se a pessoa tiver um pensamento totalmente materialista, em busca de satisfação dos prazeres da vida, né? Ela vai conduzir a sua vida diante desse privilégio, né? Essa vantagem que ela tem, de uma forma muito ruim. Não. Então é muito importante esse bom senso, essa maturidade emocional para lidar com esses talentos. E a gente vê que muitas pessoas, né, a gente pega, por exemplo, artistas famosos com talentos enormes, cantores, e que se perdem muito cedo nas drogas, né, se perdem muito cedo nas bebidas, se suicidam, né? Então, isso assim, levando para o lado artístico, mas em todos os aspectos da vida. Você entende assim também, Lu? Entendo muito assim. Por isso que a gente pensa lá, a carta de crédito, como você disse. Por isso é uma carta de crédito, né? Você vai ter, é uma oportunidade, você vai ter que pagar lá na frente, né? Sim. Então, tenha responsabilidade com tudo aquilo que você age. E a gente não pode jamais esquecer que nós não somos só matéria, né? Na verdade, nós nem somos matéria, nós somos inquilinos dessa carne, né? Que nos foi emprestado por um período. Então, se nós não pensarmos como espíritos em evolução, nós vamos nos perder muito rapidamente, né? Por isso que eu acho que nós temos tantas encarnações já passadas e tantas ainda a vivenciar. Como você disse no último estudo, viver não é fácil. A gente só vai concluindo isso.
Isso. Olha lá. E juntos fica mais fácil, né, Lu? A dificuldade é você. Fica mais fácil. A dificuldade é quando você está sozinho nesse percurso. Agora, quando você está junto, né? Quando você tem a companhia de pessoas que Sim, também te auxiliam, né? Então, nós sim. nos transformamos, ficamos mais fortes. É igual um gravetinho sozinho, você quebra fácil, né? Agora, vários gravetos na mão, para você quebrar, é muito mais difícil. Então, nós nos fortalecemos como irmãos, né? Como família, Como né? família. Como comunidade. E vamos pensando que tudo que nós viemos fazer aqui foi aprender a amar, Sim, Lu. né? Aprender a amar. Por isso que nós estamos aqui ainda. Então vamos. Cada espírito recebe no plano em que se encontra. E aí você fez essa colocação lá atrás. Cada um de nós está numa etapa, está num grau evolutivo. Cada um de nós atrai aquilo onde está. O seu pensamento atrai a vida que você quer, né? Então Sim. ele fala, recebe, perdão, cada espírito recebe, no plano em que se encontra, certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. Então, pensa assim, olha, nós vamos sendo conduzidos, atraídos para as nossas vocações, para aquilo que nós já conhecemos, sem que a gente, ao menos, desconfie do porquê que nós estamos sendo conduzidos, né? Para quê? Olha, porque estamos ganhando isso, né? Acho que nós estamos ganhando essa cota para que a gente consiga honrar a obra divina. E qual é a obra divina, né? Nós somos co-criadores de tudo isso daqui. E ainda ajudar a engrandecer. Aquela história de amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Em todos os locais, o que nós estivermos fazendo, né? Nós somos responsáveis, corresponsáveis por toda essa obra. E nós estamos ganhando algo para auxiliar na obra. Então, aqui é uma responsabilidade grande, falar, olha, pensa bem o que vocês vão fazer com os talentos que estão alojados em vocês, aquilo que vocês já conquistaram e mais aquilo que vocês receberão, porque nós recebemos muito, né? O que Ninguém, você Lu, pensa? tem além do que é capaz de desenvolver e suportar, né? Sim, Então, a sabedoria divina sabe muito bem e nos conhece muito melhor do que nós mesmos, então não nos entrega algo além do que nós somos capazes de suportar. E óbvio que aquele que já está num despertar, né, consciencial mais já adiantado, né, e a cota, né, de oportunidades, de ferramentas, né, vai ser maior, né, porque ele está apto a desenvolver essa tarefa. Ele tem mais aptidões, mas é que tal negócio, né? Nós somos seres humanos em aprendizado, espíritos, na verdade, em aprendizado, e nós erramos ainda também, né? Mas sim, erramos por conta da nossa, por conta do nosso descuido, muitas vezes por conta do nosso orgulho, egoísmo, mas que fique claro, como ele colocou, o Emmanuel colocou muito bem, que nada é dado para nós além das nossas capacidades de suportá-lo. sim, com certeza, com certeza. Dentro daquilo que você é capaz, do plano em que você se encontra, né? Isso, Muito será, daquele que muito sabe, muito será cobrado. exatamente isso. Acontece, porém, aí lá vem, né, Conrado? Dentro do seu plano, da sua capacidade, você recebe uma cota. Acontece, porém, que na maioria das circunstâncias, aí você falou, somos seres humanos, né? Nos apropriamos indebitamente das concessões do Senhor, usando-as no jogo infeliz de nossas paixões desgovernadas, no alocado propósito de nos antepormos ao próprio Deus. E aí, né, Conrado? Nós erramos, né? Nós supervalorizamos aquilo que temos, o talento que temos, com arrogância, com prepotência. Vamos contrariando os propósitos de Deus, vamos contrariando
aquilo que o Mestre Jesus veio nos ensinar a amar, né? E ele coloca aqui, ó, é na maioria das vezes, né? Na maioria das circunstâncias, não é uma vez ou outra. Bem aquilo que você disse, nós somos seres humanos, espíritos em evolução, e ainda trazemos dentro de nós muita memória que precisávamos melhorar, né? Mas elas nos vêm à tona e a gente acaba errando naquilo que já errou. A gente erra erro velho, não sabe errar erro novo. Lu, é errando que nós aprendemos, né? É Sim. a pedagogia mais prática que tem, né? O erro que nos provoca sofrimento, dor, né? Frustrações, nos ensina, Lu. E essa é a beleza, né? Da obra de Deus, Sim, que essa é a beleza. nós vamos sempre ter novas oportunidades para acertar, né? Então depende de nós, do nosso esforço, do nosso entendimento. Eu olho, Lu, por exemplo, para essas pessoas que têm o poder na mão, né? Principalmente políticos, grandes empresários, né? E assim a gente vê como o que move, né? Que em geral não é o desejo de fazer o bem às pessoas, de fazer o bem à comunidade, mas sim o anseio pelo poder, necessidade de ter poder, de ter dinheiro, né? Então são pessoas que tiveram, né? O privilégio, né, o talento da inteligência. São pessoas extremamente inteligentes, Lu. Ninguém chega a um cargo Sim, político assim se não for uma pessoa muito inteligente. Ela é. O problema é que ela ainda faz uso errado dos talentos que tem, Lu. sim, Mas é óbvio que são espíritos também em aprendizado, como todos nós, e que é, vai ser cobrado, e vai ser cobrado muito forte. E essa cobrança vai gerá-lo o arrependimento, né? E a partir desse arrependimento, novas oportunidades de fazer as coisas certas. Mas a gente tem que ter esse olhar mais cuidadoso e não tão fanático, radical, não alimentar sentimentos de ódio no coração, porque são, de qualquer forma, espíritos em aprendizado, como nós, que também sim. erramos. Sim, estamos aqui em evolução, né? E às vezes é dado uma chance, é dado uma oportunidade da pessoa dirigir, por exemplo, vamos falar 1.000 pessoas, 500 pessoas, né? E se ela souber usar isso, né, para o bem maior, para o bem de todos, né? Não só egoisticamente, não só achando que vai só acumular bens, né? Perdemos a oportunidade, né? Perdemos a oportunidade de, naquela encarnação, já fazer algo de bom. E aí, a providência divina vai nos dando oportunidade de retorno, né? De reaprender. Normalmente, a gente reaprende naquilo onde errou, né? É ali que é a lição que se aprende, né? E nós vamos aprender com a dor, né? Você É está a dor que percebendo, vai... Lu, que a nossa conversa, as nossas interpretações, ela está levando muito para o lado da reencarnação, que não tinha, não Sim, é exatamente o foco do capítulo, mas Emmanuel, de cara, ele já colocou para a gente, né, que nossas vocações são os reflexos das nossas vidas passadas, né, das sim. conquistas da nossa vida passada. E agora eu estou pensando como que o assunto foi, como que o entendimento, a interpretação foi conduzindo a isso. Vai sendo conduzido para onde ele quis nos mostrar, né, Conrado? Isso. É impossível, né? Aí, olha, quer dizer, erramos, aí o próximo capítulo já fala. Daí a colheita dos reflexos amargos de nossa conduta, quando se nos desgasta o corpo terrestre, com o doloroso constrangimento do regresso às dificuldades do recomeço, em que o Instituto da Reencarnação funciona com valores exatos. Aí ele já mostra para a gente, olha, você terá uma outra oportunidade, né? E ele está mostrando aqui, parece falar, nossa, mas nós só vamos ser cobrados. Não, ele está falando no caso de erro,
né? No caso de nós nos desviarmos da proposta que foi feita para o nosso reencarne. Então, se você errou, desviou do caminho, né? Nós vamos, depois que, assim, quando se desgasta o corpo terrestre, ou seja, quando este corpo não tem mais condições físicas de continuar, né, com o doloroso constrangimento. Quando você se depara, né, com aquilo que você fez, deve realmente ficar até envergonhado, né? E aí o Instituto da Reencarnação cuida de colocar tudo certinho para que você atue ou aprenda agora de uma outra forma, porque a gente só aprende quando a gente faz, quando a gente passa pela experiência, não é? Esse doloroso constrangimento do regresso às dificuldades do recomeço, Lu, isso é muito forte, né? É assim, a gente imagina uma criança que repetiu de ano e é obrigada a refazer o ano no seu, essa mesma série no ano seguinte, vendo os amiguinhos, né, que passaram de ano e ele ficou aquele constrangimento de não ter. Eu acho que tem muito a ver com isso, Lu. Me veio aqui também agora um exemplo para a gente poder desenvolver, né? Nós estamos dentro de um diálogo, né, com enfoque espírita, e a gente não pode deixar de falar dos talentos mediúnicos, né? Então, assim, nós sabemos, né, e convivemos com pessoas que têm a mediunidade, uma mediunidade muito aflorada e muito desenvolvida, Lu. E a gente sabe que também existem pessoas que, diante desse grande potencial e talento que tem em mãos, muitas vezes fazem mau uso, né? Então, assim, serve a reflexão dentro do nosso ambiente, né? Nossa casa espírita, para aqueles que é o maior grupo que está nos assistindo, Lu, a questão dos talentos mediúnicos que nós recebemos. O que nós temos feito? Será que nós corremos deles? Né? Será que nós não aceitamos, nós rejeitamos, nós nos revoltamos contra eles? Né? O que nós temos feito, né, com essas faculdades que nós temos, Lu? A gente sabe que também existem pessoas que se desviam, né, muito para as questões financeiras, cobrando para poder resolver isso, resolver aquilo, facilitar isso, dar sugestões, opiniões, né, Lu? Então, assim, é importante que a gente também faça essa reflexão da nossa questão mediúnica. E pensar que tudo é escolha, né? E que você, no seu livre-arbítrio, você acaba fazendo escolhas que nem sempre são as mais adequadas, e a divina providência, né, vai nos permitir uma nova chance para reparar erros cometidos, né? Sim. Dentro da nossa pequenez, né? Às vezes podem ser cometidos erros gravíssimos sem que a pessoa tenha percepção do que é certo e o que é errado, né? E aí a gente entra naquelas associações, conexões, uma série de fatores, né, Conrado? O ponto principal, Lu, só antes de você começar a ler o capítulo, é que tudo na nossa vida, ele pode ser utilizado para bem ou para mal. Né? A mesma ferramenta, o mesmo objeto, ele pode ter um fim bom ou um fim ruim. Né? Uma pedra pode servir para machucar uma pessoa, mas ela pode se tornar uma escultura, né, Lu? Mas esse é só um exemplo. Isso é a mesma coisa dos nossos talentos, né? E o talento pode ser bem utilizado ou mal utilizado. Até porque, né, Conrado, falando em talento, em vocação, chega-se em profissão, e tem algumas profissões que a pessoa ela tem uma remuneração muito alta. E o ouro, o brilho do dinheiro, né, faz com que a pessoa perca completamente o discernimento. A pessoa fica, como fala assim, estonteada, né? Ela se perde em algo que poderia ser utilizado em favor de muita gente, né? Fica Mas o brilho enfeitiçada. ofusca, fica como que enfeitiçada, né, pelo dinheiro, né? Então vamos.
E como cada região profissional abrange variadas linhas de atividade, aí ele vai começar a colocar os erros, né? O juiz que criou reflexos de crueldade, perseguindo inocentes, costuma voltar ao mesmo tribunal onde exercera as suas lúcidas funções com as lágrimas de um réu condenado injustamente para sofrer no próprio espírito e na própria carne as flagelações que impôs, noutro tempo, a vítimas indefesas. Ele fala, ele agora não volta como juiz, mas ele volta naquela mesma linha de atividade, né? Só que agora ele volta como alguém que foi condenado injustamente e que vai... E tem filmes que retratam isso, né? A pessoa é julgada e depois quase... Eu vi um filme, né, americano, quase na hora da execução descobre-se, ou depois da execução é descoberto que a pessoa era um réu que foi condenado injustamente, né? É lógico que tudo tem exceção. É a lei de causa e efeito, entrando em prática, né? Emmanuel está colocando para a gente agora as consequências do mau uso das vocações. Então ele vai listar para a gente ver quais são essas consequências. Sempre ele fala aos erros que nós cometemos numa profissão, numa vocação, é nela mesmo ou no raio de ação dela que nós vamos ter oportunidade para corrigir o mal que nós praticamos. Sim. O médico que abusou das possibilidades que lhe foram entregues retorna, aí ele já coloca, voltou, né? Já passou pelo constrangimento doloroso. Retorna ao hospital que espezinhou como apagado enfermeiro, defrontado por ásperos sacrifícios a fim de ganhar o pão. Eu aqui, Conrado, pensei do outro lado. Não pensei só no enfermeiro, mas eu pensei assim, um médico que abusou do próprio hospital, do próprio sistema de saúde, retorna como alguém que necessita dos cuidados ou do atendimento de um hospital, de um sistema de saúde, e que não tem. E que percorre, que labuta, e aí ele vai perceber, ele vai sentir na carne, né, o outro lado da moeda. Né? Sempre no sentido de aprendizado, né, Lu? Aprendizado. Nunca castigo, mas aprendizado. A pessoa ela vai vivenciar numa nova existência as experiências necessárias, né? As vivências que vão mostrar para ela, né, o outro lado da moeda e trazer, né, colocar para ele esse aprendizado que ele precisa, né, para também muitas vezes aliviar, né, diminuir os próprios sentimentos de culpa que carrega. Sim. É interessante que o que ele vem nos mostrando o tempo todo sobre a reencarnação, né? Que nada é por acaso, e aí ele vai entrar, ele entrou na saúde, agora ele está entrando na sua profissão, nada é por acaso. A gente nunca pode se sentir o coitadinho, espizinhado, o prejudicado, o perseguido, porque nada é por acaso, né? Exatamente. Ó, o grande agricultor que dilapidou as energias dos cooperadores humildes que o céu lhe concedeu para os serviços no campo, vem, de novo, a gleba que explorou com vileza de sentimento, na condição de pobre lidador, padecendo o sistema de luta em que prendeu moralmente as esperanças dos outros. De novo, ele dá um outro exemplo. É a mesma situação, mais um exemplo. Mais um exemplo. Artistas eméritos que transformaram a inteligência em trilho de acesso a desregramentos inconfessáveis. Você deu esse exemplo no começo, né? A pessoa é um ídolo, tem 1000 pessoas que admiram, que é fã, e aí ela se perde em desregramento e leva muita gente a fazer igual porque quer copiar o ídolo. Reaparecem como anônimos companheiros do pincel ou da ribalta, debaixo de inibições por muito tempo insolúveis, à afeição de habilidosos trabalhadores de última classe. O que fazemos com os talentos que nós temos? Tem um conceito oriental que eles falam muito da roda de Sansara. Você já ouviu falar da roda de Sansara?
Já ouvi falar, mas nunca me informei direito. A Ouvi roda de falar assim, de Sansara ó, são, assim, são os extremos, né? Então, por exemplo, você um disco, né? É simbólico, né? Que, por exemplo, que te ensina, ele traz o ensinamento, né? De que você, quando você vive uma situação numa vida, em outra oportunidade você vai viver o oposto, né? Então isso é o que, sim, por quê, Lu? Porque nós precisamos vivenciar tudo, todos os níveis de experiência, seja as experiências mais, de alguma forma, vamos pensar na riqueza. Alguém que, numa vida, ele teve muitos recursos, uma condição financeira muito boa, numa outra ele vem com dificuldades financeiras. É importante, o espírito, na sua busca por perfeição, na sua caminhada, ele precisa vivenciar tudo, entendeu? É uma necessidade de aprendizado constante. E nesse sentido, já há milênios, né, mais de 1000 anos, os orientais já falavam sobre isso, né, da reencarnação nesse sistema, né? Você vivencia os extremos em oportunidades sim. diferentes. Eu sempre brinquei e falei que a vida é uma roda gigante, né? A roda gigante é a roda de Sansara. Ó, mulheres dignificadas por nomes distintos, confiadas ao vício e à dissipação, com esquecimento dos mais altos deveres que lhes marcam a rota, frequentemente voltam aos lares que deslustraram, na categoria de ínfimas servidoras, aprendendo duramente a reconquistar os títulos veneráveis de esposa e mãe, que era o talento que ela tinha em mão. Eu Sim. pensei nas mães que abandonam filhos, nas mães que se perdem dentro da maternidade, né? Então ela poderia ter uma vida digna, ela poderia cuidar dos seus filhos e ela se perde totalmente, né? Então sempre os dois lados, né? Bem, Luiz, é assim, essa questão da mãe, ela tem muitas vertentes. Uma mãe que foi displicente com a educação dos filhos, por exemplo. Uma mãe que se preocupava mais com, por exemplo, com a parte estética, com trazer para os dias atuais. Uma mãe hoje que se preocupa muito mais com redes sociais, fica lá envolvida com redes sociais, com isso, com aquilo, e esquece, né, das obrigações de exemplo que pode ser para um filho, né? Os ensinamentos que ela pode dar com seu comportamento, né? Com seus hábitos. Então, acho que trazendo para os dias atuais seria mais ou menos isso. Também pensei nas mães, Conrado, que abandonam os filhos e vão para mudar de vida, larga o filho, ou com o marido, com o Também. companheiro, ou larga com a mãe, ou larga na rua, ou entrega essa criança, ou abandona mesmo na calçada, na sarjeta, né? Quer dizer, você teria uma oportunidade maravilhosa, um compromisso enorme com aquele espírito reencarnante, você perdeu tudo. E por isso que terá uma nova oportunidade, né, Lu? Né? Por isso que ela Aqui não fala disso, né? vai renascer e vai ter uma oportunidade de reconstruir, refazer essa história, né? E E recuperar as, os títulos, né? sim, De esposa e mãe. é, e às vezes vai apenas cuidar do filho do outro. Sim. Tudo é uma colheita, né? Então vamos. E comumente, de retorno, suportam preterição e hostilidade, embaraços e desgostos por onde passam, experimentando sublimes aspirações e frustrações amargosas, porquanto é da lei que venhamos a colher os reflexos de nossas próprias ações, implantados no ânimo alheio, retificando em nós mesmos o manancial da emoção e da ideia, para que nos ajustemos à corrente do bem que parte de Deus e percorre todo o universo para voltar a Deus. Quer dizer, né? Tudo o que nós passamos, né, é porque é da lei que a gente colha, né, o reflexo daquilo que nós fizemos, o oposto do que nós fizemos. Se você plantou soja, não vai colher ervilha, né? E colher o reflexo da própria ação implantado no ânimo alheio, daquilo que você fez para os outros, até que a gente consiga se reajustar.
Quando eu li essa palavra, que nos ajustemos à corrente do bem, eu lembrei do recalculando a rota. Perfeito. Então, né, você renasce, né, você nasce com um plano encarnatório, te dado várias condições para que você realmente execute aquilo que estava previsto, e você novamente se perde, novamente você comete grandes enganos, comete erros, e aí, de novo, né, vai ser recalculado, porque partiu de Deus, você vai percorrer o universo aprendendo, partiu como uma fagulha divina, simples, criado simples e ignorante, para que aprenda e retorne a Deus, né? Conquistando todos os valores que você precisa conquistar. Né? E como ele disse lá atrás, né? Se enobrecendo, né? Melhorando o seu moral. Enquanto nós não aprendermos, né? Nós vamos recalcular a rota. E a profissão, ou a nossa vocação, ou os nossos talentos, é um dos meios que ele está nos dando para que a gente consiga cumprir uma parte da nossa proposta, né, do nosso plano reencarnatório. É isso aí mesmo, Lu. Que a gente possa fazer sempre o nosso melhor, né? É. Nós vamos sempre ter tantas oportunidades quantas forem necessárias, Lu, para que a gente possa aprender o que não conseguimos aprender ainda. Agora, depende de nós que isso seja mais rápido, né? Isso pode ser mais rápido ou mais lento, mais sofrido ou menos sofrido. Então, que cada um de nós possa fazer sempre o seu melhor, sempre movido pelas melhores intenções sinceras. Nós podemos até errar, porque nós erramos, mas é muito diferente você errar buscando fazer a coisa certa, né? Do que você errar consciente do seu erro. Então, Lu, vamos buscar dar utilidade boa, valorosa mesmo. Aquilo que o que foi colocado ao nosso alcance, seja dentro do nosso lar, seja dentro do nosso ambiente profissional, seja com os nossos amigos, familiares, na sociedade. Vamos fazer sempre o melhor, obviamente, mediante as nossas capacidades e os nossos talentos. Então, essa é a lição que eu tiro desse capítulo. E, Conrado, eu pensei aqui, só para fechar, minha cabeça não para, né? Acho que a sua também não, a gente não para. Estou pensando que essa vocação, de repente, a gente falamos bastante de profissão, mas eu estou pensando, sabe aquela vocação de ser empático, de saber se relacionar com os outros, de ser sensível ao outro? Eu acho que isso também nós vamos construindo ao longo de várias encarnações. Né? E se nós não estamos bem nessa parte ainda, é porque ainda não terminamos. Né? E eu estou lembrando de uma frase do Emmanuel, de uma outra obra dele, que ele fala assim: o gênio é um trabalho de séculos. Então, tudo aquilo que nós temos dentro de nós foi construído há muitos séculos. E a gente vê hoje algumas pessoas que têm uma vocação imensa para cuidar do outro, né? Que se coloca no lugar do outro com uma facilidade imensa e que abraça a causa do auxílio, né? E aqueles que ainda não despertaram para isso, falam: nossa, mas eu não tenho isso em mim. Lembrar que isso é uma construção. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, ele fala lá no começo, é uma soma, né? Nós estamos construindo. Acho que para mim fica isso também. E pegando esse gancho aí da cabeça que não para de pensar, eu também vou me desculpar dessa forma, Lu, mas não tem como você não trabalhar a sua vocação se não tiver autoconhecimento também. Sim, tem muita gente que fala assim: ah, mas eu não tenho vocação, não sei, eu não sou bom para nada, não é? E falta para a gente, né, buscar esse autoconhecimento, Lu, que é uma das nossas necessidades, né, exigências como espírito, nos conhecer.
né? Então, volte-se para você, procure se conhecer, se entender, se perceber, para que você consiga identificar esses talentos, que todos nós temos talentos, Sim. né? Somos espíritos com uma bagagem gigantesca, né, de aprendizados e vivências de outras oportunidades. Então, exercite o autoconhecimento para que você possa identificar os seus talentos e fazer o melhor possível que você conseguir com esses talentos. E aproveitar que estamos tendo tempo. Então, já que está todo mundo muito parado, né, vamos aproveitar esse tempo aí para refletir, né? Eu estou tentando, viu, Conrado? O tempo que eu tenho parado, ocioso, a reflexão, a meditação, eu tenho tentado fazer muito isso. Né? Esse é o Acho que caminho. nos auxilia, né? Esse é o caminho. Bom, esse é o caminho. Bom, acho que nós encerramos por hoje, né? Sim, sim, muito bem, graças a Deus. Muito bom, Lu. Obrigado pela companhia. Graças a Deus. Obrigado pela essa troca de experiências também. aí, de conhecimento, viu? Gratidão. Eu agradeço muito também. E vamos aproveitar e agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estarmos juntos, a oportunidade de trocarmos nossas informações, nossas reflexões, nossa forma de interpretação, né? E, acima de tudo, agradecer ao nosso amado Mestre Jesus, rogando a Ele que continue nos amparando, nos fortalecendo, para que nós possamos continuar esse trabalho que nós abraçamos com tanto amor e carinho. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, Lu, graças a Deus. Vamos em frente. Um abraço, Lu. Vamos até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.